O tema que eu escolhi para trabalhar essa noite aqui é o tema sobre gestão financeira, né? Ainda coloquei assim, desvendando o mistério da gestão financeira, porque às vezes a gestão financeira é um grande mistério para os negócios. E aí o tema ficou assim, ó, como transformar caos em controle e lucro. E quando eu falo assim, como transformar caos, por que eu trago dessa maneira o tema dessa noite? Porque o que eu mais ouço, principalmente dos empresários que têm empresas menores, das pequenas empresas, é assim, cara, eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro no fim do mês. Eu trabalho, eu não sei se minha empresa está lucrativa ou não está lucrativa. Eu não sei quanto realmente está me custando os meus produtos ou os meus serviços. Então, o tema de gestão financeira é realmente... Boa noite, seja bem-vindo. Só me refresca o nome aqui depois, porque por causa do... É Marcos, né? É Marcos e Rita. Depois manda de onde você está falando aí, Marcos. Ou Rita, né? Que a gente conversou aqui no inbox. Manda de que cidade você é. Eu acabei esquecendo de te perguntar ontem. Manda de que cidade você é. Vocês que estão entrando aqui agora, estão nos assistindo, se você está assistindo essa live gravada, deixa no comentário, né, de onde você é. O Marcos é de Feira de Santana, Bahia. Deve ser Bahia, né? Porque eu conheço uma Feira de Santana na Bahia. Ô Marcos, eu tenho uma história interessante. Meu avô, ele morou muito tempo na região de Feira de Santana. Ele voltou para a Bahia já depois de velho, já no fim da vida dele, ficou muitos anos aí. E acabou falecendo nessa região aí da Bahia, de Feira de Santana. Minha mãe falava muito dessa região aí, Marcos. Mas vamos lá, Marcos, se você quiser participar depois, eu até falei para você ontem, é só chamar aqui que eu abro aqui para você poder fazer as suas perguntas e a gente poder trabalhar, tá? Mas o ideal é que você entre na metade da live, porque aí você já pega esse conteúdo inicial, de repente você já entra tirando uma dúvida pontual daquilo que a gente discutiu aqui. E eu tô falando pro Marco, gente, porque ontem eles me mandaram uma mensagem inbox com uma dúvida sobre um desafio que eles estão tendo. Numa das caixinhas de perguntas eles falaram um desafio, eu pedi mais informações, eles me mandaram ali um áudio explicando um pouco mais da realidade da indústria deles, e eu passei algumas informações e falei, amanhã eu vou estar trabalhando esse tema na live, que é o tema de gestão financeira. Então eu falei, entra lá, se der certo a gente conversa, tá? Então, os que estão entrando agora, deixa depois ali de que cidade você é, né? Se no teu Insta não tá o teu nome, coloca o teu nome aí para eu saber da onde que você tá nos assistindo aí. Então nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é praticamente o calcanhar de Aquiles dos pequenos negócios. E não somente dos pequenos negócios, né? Durante muito, eu atendo empresas, né, com os sistemas de gestão, né, já tem mais de 24 anos. Ó, o Oswaldo, meu querido advogado aí, um grande amigo, um abraço, seja bem-vindo, Oswaldo. Eu já atendo há mais de 24 anos empresas na parte de sistemas de gestão, a parte de tecnologia. Então, eu tenho clientes há 24 anos que eu estou nessa área. E na área de desenvolvimento pessoal, eu estou, né, nos últimos 9 anos trabalhando com desenvolvimento pessoal e agora nos últimos 2 anos com, né, a parte de treinamento para gestores. Então, nesse período todo da minha vida aí, nessa minha experiência, eu tenho conversado com muitas pessoas, com muitos empresários e empresárias, alguns de pequenas empresas, alguns de médias e até mesmo grandes empresas. E o que eu tenho percebido e também tenho lido nas literaturas que eu tenho estudado sobre gestão, que gestão financeira é um grande gargalo dos negócios. E quando eu falo um grande gargalo dos negócios, é porque possivelmente já começa de forma errada. E por começar de forma errada, a gente vai ganhando tração, vai acelerando o negócio, vai aumentando o negócio, e às vezes o negócio já está com muitos anos de vida e a gestão financeira está um caos. E por que ela está um caos? Porque a gente já começou de maneira errada e depois a gente não conseguiu parar para arrumar. E aí, o que eu tenho visto muito são aqueles controles extremamente manual, quando tem um controle. Às vezes não tem um controle, nem sequer manual. Tá? Então, dentro do método do GEM, na sessão de gestão, 2 sessões de gestão financeira, a gente trabalha muito os primeiros passos da gestão financeira, que às vezes são passos que estão sendo negligenciados por empresas que já não são mais empresas pequenas ou na infância. Empresas que já cresceram, já estão na adolescência, já tem um time maior, já está faturando mais e ainda a gestão financeira é negligenciada. E aí essas frases como eu não sei o lucro da minha empresa, eu não sei realmente qual é o custo dos meus produtos e serviços, eu trabalho, não sobra dinheiro, eu ouço isso a todo momento. E por que isso muitas vezes acontece? Porque a gente começa da maneira errada e porque a gente não tem os mecanismos e os conhecimentos básicos.
E sabe o que eu gosto de gestão financeira? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, como é que eu acabei me apaixonando por gestão financeira. Eu gosto porque finanças é matemática básica. Qualquer pessoa com conhecimento de matemática básica tem condição de analisar um relatório financeiro, tem condição de fazer uma gestão básica financeira, porque é finanças básicas. Quando a gente fala de gestão financeira, a gente está falando de finanças, de matemática básica. Tá? Eu sempre tive muita facilidade com matemática na escola, era uma das disciplinas que eu sempre tinha as maiores notas, mas a minha paixão pelas finanças começou quando eu tinha ali perto de 18 anos de idade, quando eu deixei de dar aula, eu dava aula de piano, né, de teclado nessa época, ou piano para algumas pessoas aí para ficar mais fácil, dava aula de piano, e aí eu fui chamado para trabalhar num frigorífico, numa indústria frigorífica, numa cidade próxima a Dourados. E eu aceitei, porque meu pai queria que eu tivesse um emprego formal naquele momento, né? E a aula não estava me dando mais tanto retorno, era muito inadimplência, era todo um desafio. Então, resolvi trabalhar nesse frigorífico. Quando eu cheguei nesse frigorífico, o meu chefe falou assim, ó, você vai ser assistente do departamento financeiro, um auxiliar de departamento financeiro. E, gente, eu comecei a minha carreira profissional, isso no ano de 97 ou 98, mais ou menos. Eu comecei minha carreira profissional somando os cheques que eles recebiam dos clientes. Então, o cobrador, a pessoa que fazia ali o serviço de rua, ele passava nas cidades aqui próximas a Dourados, Itaporã, nessa região, pegava os cheques dos açougues, que naquela época pagavam em cheque o frigorífico, pegava todos os cheques e trazia um malote de cheques. Quando chegava isso lá no departamento que eu trabalhava, eu somava todos esses cheques, lançava num sistema todos esses cheques, vinha baixando contas a receber desses clientes. E ali eu comecei já, tem até uma curiosidade, eu comecei a desenvolver um sistema, comecei a programar para eles um sistema para fazer esse controle de cheques que eles não tinham. Né? Ali já começou minha carreira empreendedora, mas isso é um assunto para uma outra live. E aí eu comecei ali, somando cheque. Aí depois eu comecei fazendo cobrança, daqui a pouco eu estava auxiliando no departamento de contas a pagar ali, quando o parceiro que trabalhava comigo no departamento saía de férias, eu fazia contas a pagar, ajudei a fazer uma parte de folha de pagamento. Quando eu vi, eu já estava todo envolvido ali na parte financeira daquele frigorífico, então eu ficava no contas a receber, tinha um querido amigo que infelizmente faleceu, o Amaurizinho, que ficava no contas a pagar. O nome dele é Amauri, a gente chamava de Maurizinho porque ele era pequenininho, uma pessoa fantástica. Ele trabalhava no contas a pagar e eu comecei a me inteirar desse mundo das finanças. Né? E eu tive um professor muito bom, que era o diretor administrativo do frigorífico, que é o Ercílio, que a gente chamava ele de Júnior, o Júnior. Então ele foi me ensinando como funcionava, como que as contas eram classificadas, o que eram grupos de receita, grupos de despesa. E, gente, eu passei ali poucos anos, acho que 2 ou 3 anos do frigorífico, mas foi o suficiente para me apaixonar pela parte financeira. E aí, o meu primeiro programa, comercialmente falando, foi um programa que fazia controle financeiro para uma pequena empresa da cidade de Itaporã, e dali eu não parei mais, e eu já estou falando em 24 anos com empresas de softwares, né, que é uma das minhas empresas, que é a empresa de tecnologia. Então eu tive contato com 17 para 18 anos, eu não comecei tão cedo assim, a estudar um pouco mais sobre gestão financeira. E eu fui me apaixonando, depois eu fui fazendo curso de finanças básicas, fui ler livro, fui me aprofundar naquilo que eu gostava, até encontrar a contabilidade gerencial, ter alguns mentores ao longo da minha carreira, investir em consultorias de contabilidade gerencial, para entender como é que funcionava o regime de competência. Enfim, foram vários anos estudando para tentar entender um pouco mais sobre a gestão financeira, sobre a contabilidade gerencial. E hoje eu vejo que é fundamental para um gestor ter esse conhecimento básico. Porque quando nós, como gestores, empresários, empresárias, não temos o conhecimento básico da matemática financeira, básica da gestão financeira, nós muitas vezes fazemos a gestão da nossa empresa de uma maneira totalmente errada e a gente está se expondo ao risco o tempo todo. Então, não ter o conhecimento básico de finanças empresariais, de gestão financeira, coloca o nosso negócio em risco o tempo todo. E aí a gente passa a não ter previsibilidade, a gente não sabe quando é que a corda vai estourar. Eu costumo dizer em sala de aula que quando você não tem uma gestão financeira, você só descobre que faltou dinheiro no mês que faltou. Ou seja, você não tem previsibilidade, você não sabe se a sua empresa está indo para um lugar que é arriscado, você não sabe se você daqui a alguns meses vai estar com dinheiro no caixa ou vai estar faltando dinheiro no caixa. Por quê? Porque se você não tem um controle, você não consegue fazer previsão. Se
Se você não tem um método, você não consegue fazer previsão. Se você não classifica tudo aquilo que entra e tudo que sai, as receitas, as despesas, você não consegue analisar como que está a saúde financeira da sua empresa, né? Aonde pode ser melhorado alguma coisa, onde você pode cortar custo. Então, gente, a gestão financeira é essencial, independente do tamanho do negócio. Todas as bases de gestão são essenciais, mas a financeira eu falo que é um dos corações, né? Como se nós tivéssemos mais de um coração, mas é um dos órgãos vitais de uma empresa, é a gestão financeira. Então você empresário, empresária, gestor, gestora que está me ouvindo, você precisa ter os conhecimentos básicos da gestão financeira e você precisa implementar os controles básicos da gestão financeira para você tirar a tua empresa do caos, para você saber aonde está o problema, para você traçar, né, fazer uma estratégia, traçar novas estratégias, fazer um planejamento a partir das informações que você levanta quando você olha para as finanças da sua empresa. E às vezes vai acontecer de você precisar buscar um auxílio, de você buscar um consultor, de você precisar buscar um mentor, de você precisar buscar um curso básico num Sebrae, num Senac, que tem esses cursos de gestão financeira básica, é necessário. Se você não tem conhecimento nenhum, eu recomendaria que você começasse por finanças básicas. Entender o básico da gestão financeira para você começar a aplicar um pouco do que eu vou falar aqui nessa noite, tá? E muitas vezes a gente tem a sensação de que é cedo demais para começar a fazer um controle financeiro, de se aprofundar numa gestão financeira, de fazer um treinamento, de se especializar como gestor. E aí eu ouço muito assim, às vezes eu vou falar do método GEM para alguém, a pessoa fala, Rony, cara, eu preciso faturar mais antes de fazer um investimento num treinamento como o seu, num método como o seu. Ou quando eu estou vendendo uma mentoria, olha, eu preciso faturar mais para eu poder fazer um investimento numa mentoria como a sua. E às vezes eu pergunto assim, ok, e como que você vai fazer para faturar mais? E muitas vezes não tem essa resposta. Eu vou perguntar assim, tá, qual que é o lucro que a tua empresa tem para você saber se você tem condição ou não de investir num método como o meu? Não tem resposta. Aí eu pergunto assim, como que vai estar teu caixa daqui a alguns meses? O que você precisa fazer para estruturar? Não sei, não tenho resposta. Então, muitas vezes a gente acha que a gente primeiro precisa crescer, primeiro precisa faturar para depois investir, para depois aprender, para depois estruturar a gestão. A questão é que algumas bases de gestão, se você não investir antes, você não cresce. E a gestão financeira, ela pode ser um buraco sem fundo dentro da sua empresa se você não souber fazer essa gestão de forma correta. Nessa noite eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos que você precisa como empresário, como gestor, gestora, ter noção para você começar a dar os primeiros passos na gestão financeira. E você vai precisar se especializar, você vai precisar avançar mais, você vai precisar talvez fazer alguns investimentos para poder avançar dentro dessa gestão. Mas os primeiros passos você já consegue fazer de forma ali sozinha. Você consegue aplicar algumas coisas que eu vou explicar nessa noite aqui, né? Sem que você precise fazer um investimento agora, mas daqui a um tempo você vai precisar, né? Independente se sua empresa está começando agora, é pequena, média ou grande, tá? Então, a importância de fazer gestão financeira. Olha lá, a Thierry falou assim, ó, primeiro investir para depois crescer. É exatamente isso. Falava sobre isso hoje, Thierry. Um abraço. A Thierry é uma amiga de longa data também, trabalha com treinamentos na parte de pré-vendas. Eu falava isso hoje ou ontem. Eu falava ontem sobre isso. Nós estávamos falando sobre alguns investimentos que eu fiz ao longo da vida em treinamentos, em mentorias, em consultoria. E eu comecei a calcular alguns que eu fiz nos últimos anos e o valor dá um valor considerável. E alguém me falou assim uma vez, assim, mas Rony, você não se arrepende de ter investido tanto dinheiro em treinamento, em consultoria, em mentoria nos teus negócios, na tua vida, no teu desenvolvimento? Eu falo assim, olha, eu acho que se eu não tivesse feito todos esses investimentos, possivelmente eu não estaria onde eu estou hoje. Não tenho dúvidas de que eu só consegui chegar onde eu estou, que hoje eu só consigo treinar outros gestores, só consigo tocar essa empresa de tecnologia sem estar na operação e tocar essa nova empresa de educação agora, treinando gestores, porque ao longo da minha vida eu investi muito em treinamento. E quando eu falo muito, é muito. E não investi só em treinamento, eu investi em livros, eu investi muitas horas de estudo, muitas horas de dedicação, muitas horas de conversa ao longo da minha vida. E todo o conhecimento que nós adquirimos, isso vai servir para a vida como um todo.
tá? Então o que nós vamos trabalhar aqui hoje é só uma pequena fração de um tema que é extremamente importante para você, gestor, gestora, para você, empresário, empresária, independente do tamanho do seu negócio. Então tem alguns erros que eu percebo que são erros que a gente comete quando está começando o negócio. E muitas vezes a gente não consegue mais se desvencilhar desses erros e fica preso a eles por toda a vida da empresa. E talvez enquanto eu estou falando isso, você deve estar pensando quais serão os erros que talvez eu cometo na minha empresa a respeito de gestão financeira. E talvez um deles já passou pela sua cabeça, porque esse é o erro que eu encontro na maior parte das empresas. Eu treinei ano passado 100 gestores no Método GEM e agora estou formando mais uma turma com 27. Quando eu chego nessa sessão, eu peço para levantar a mão quem já resolveu esse problema. E às vezes 50% da sala ainda não resolveu esse problema. A pessoa está ali, está treinando, está investindo e comete esse erro. E aí, muitas vezes, no treinamento, a pessoa percebe que não tem como esperar mais, ela precisa resolver. Então, o primeiro erro, e talvez um dos erros mais cruciais para que a sua empresa consiga sair do caos, né, ou o motivo pelo qual ela está no caos hoje, e esse erro talvez seja um dos principais motivos pelo qual ela está no caos, é você misturar as finanças da pessoa física com a pessoa jurídica. Hoje cedo eu tomei um café com uma pessoa, com um amigo que está saindo do banco e está abrindo um negócio para ele na cidade de São José do Rio Preto. A gente tomou um café antes dele ir embora. Ele queria algumas dicas porque é a primeira vez que ele vai empreender, né, nesse modelo, ele tocando o negócio junto com a família. E eu falei, cara, antes de mais nada, estabelece para você uma separação. Já fala, ó, eu não vou misturar em momento algum, mesmo a empresa no primeiro mês eu não vou misturar. Então, misturar pessoa física e pessoa jurídica, misturar essas finanças é um erro básico, mas que a maior parte dos empresários, das empresárias cometem. Então, a gente acaba transformando o caixa da empresa no nosso caixa de casa. Então, quando eu preciso pagar uma conta de casa, eu vou lá, tiro o dinheiro do caixa da empresa, pago e às vezes pago com o próprio dinheiro do banco, da conta da pessoa jurídica, eu vou lá e pago uma conta na pessoa física. E se você começa fazendo dessa maneira, se a sua empresa está no estágio inicial, você já começa fazendo dessa maneira, depois de alguns anos, você nem pensa mais em mudar isso, porque você já fez isso a vida toda e você acha muito complexo agora de tentar mexer em tudo isso, porque você já acostumou com tudo isso. Só que quando você mistura a conta da pessoa, as contas da pessoa física com a pessoa jurídica, você mascara os números da sua empresa, principalmente em relação às despesas. E aí, às vezes, você chega no fim do mês e fala assim, minha empresa não está crescendo, minha empresa não está dando lucro, minha empresa está dando prejuízo. E aí você fala assim, tá, mas vamos olhar, né, as fontes de receita e vamos olhar ali as origens das despesas, para onde está indo esse dinheiro seu. Se está tudo misturado, pronto, você já tem aqui um problemão, porque às vezes você nem sabe para que foi retirado aquele dinheiro, que saque aquele que está na conta corrente, que boleto aquele que foi pago, por quê? Porque misturou tudo. Então, esse é um erro que não deveria acontecer em nenhuma empresa de tamanho nenhum, nem do estágio inicial, sem funcionário nenhum, você não deveria cometer esse erro. Às vezes a pessoa começa num MEI, começa já com um MEI, então ele às vezes nem tem uma conta na jurídica, está rodando tudo na física, a conta corrente. Eu falo assim, se você estiver nessa situação de você estar num MEI e rodando tudo na pessoa física, cria, né? Cadastra, faz o cadastro num banco de uma conta sua, então, na pessoa física, só para rodar as coisas da sua empresa lá do teu MEI. Não mistura as contas. Você, de repente, tem lá uma conta num banco qualquer, sei lá, no Banco do Brasil, e aí você está misturando empresa e pessoa física, cria uma outra conta em outro banco. Se você não quer pagar tarifa, pega um banco digital. A maioria dos bancos hoje tem o formato de conta digital. Pega um banco digital sem tarifa e cria uma conta só para poder transacionar as receitas e despesas da empresa naquela conta. Não mistura. Se você precisar pagar uma conta, e aí daqui a pouco a gente vai falar de como deveria ser o correto, tá? Mas vamos supor que você precisa pagar uma conta, não tem dinheiro na pessoa física. Não vai lá e paga naquela conta da jurídica. Transfere esse valor para a física e paga no da física. Mas faz uma transferência e identifica essa transferência como um saque de prolabore, que isso seria o salário do sócio. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas separa. Começa por aí. Já é uma criação de um hábito. Separa a conta
da pessoa física da conta da pessoa jurídica. Se você ainda não tem conta jurídica, cria 2 contas na física e estabelece. Essa é só da empresa, essa é só da pessoa física. Da mesma maneira o cartão de crédito. Então pega um cartão de crédito para aquilo que é da jurídica, pega um cartão de crédito para aquilo que é da física, não mistura. Porque se você não tem um método de controle, você vai se perder rapidinho nas suas despesas se você está misturando tudo no mesmo cartão. E aí, muitas vezes, por começarmos muito pequeno, a gente acha que isso não é tão importante. Ah, mas o meu faturamento é pequeno, a minha despesa é pequena. Aí a gente já começa a misturar no início, quando cresce a gente não consegue mais desvencilhar, não consegue mais mudar esse cenário e tirar esse hábito que você já criou, tá? Então esse é um dos grandes criadores do caos, porque mistura tudo, você perde o controle, você não sabe exatamente o que está acontecendo com a empresa. O segundo erro que a maioria dos empresários comete, e não são somente os empresários pequenos, é não ter uma forma de controlar as receitas e despesas. Eu falo método de controle. Não é o ideal, você não deveria fazer a gestão da sua empresa por uma planilha de Excel, porém, se você não tem nada, você precisa pelo menos começar por uma planilha de Excel. Que é um método de controle simples, começa por ele. Não é o ideal, vou deixar isso claro, tá? Não se faz gestão financeira em planilha de Excel. Não importa se você está no estágio extremamente inicial ou não, não se faz controle em planilha de Excel. Mas se você não tem controle nenhum, começa com a planilha do Excel. Põe uma planilha para suas receitas. Então, tudo que você recebe, você vai lá lançar que dia que você recebeu, o valor que você recebeu, o banco que entrou, e tudo aquilo que você tem a receber, deixa separado numa planilha do lado, e deixa tudo aquilo que você tem a receber, a data, quem é o cliente, referente ao que é. Então, você já começa a ter um controle mínimo. Puxa, o que eu tenho para receber esse mês? Você vai lá na planilha de contas a receber e verifica tudo que você tem a receber. Se um cliente veio e pagou, você tira aquela conta a receber, tira ela dali e joga numa outra planilha, que a gente vai falar daqui a pouquinho de fluxo de caixa, a entrada do dinheiro referente ao que é, e tira lá o valor que ele te deve. Ou se ele pagou parcial, você muda ali o valor e deixa um novo saldo ali para ele. O básico do básico do básico, você tem que começar a ter um controle mínimo no teu contas a receber. Ah, Rony, mas eu tenho vários tipos de serviços, vários tipos de produtos. Se você tem vários tipos de serviços e produtos, você já deveria estar com um sistema, tá? Mas se você não tem condição, não sabe nem como escolher, não sabe nem por onde começar, então ok, lá na tua planilha do Excel, deixa uma coluna para você identificar o que você vendeu para aquele cliente, que serviço foi prestado para aquele cliente, a data que foi prestado esse serviço ou esse produto foi vendido. Mas começa a registrar tudo que você tem a receber, tudo que entra. Da mesma maneira, tá? Você deve lançar tudo aquilo que sai e tudo aquilo que você tem para pagar que ainda não pagou. Então toda vez que vai sair dinheiro, seja do banco, seja do caixa, né, da tua carteira, não importa, precisa vir na planilha e pôr lá uma linha, dizer quanto saiu referente ao que é. Se essa era uma conta que já estava lançada a pagar lá na tua planilha de controle de contas a pagar, você vai tirar essa conta de lá para ela não ficar mais pendente. Mas você precisa ter um controle mínimo. E quando eu falo mínimo, é mínimo, precisa começar. Você precisa saber, no final do mês, na hora que você olhar para o teu... Se você somar os teus bancos e caixas, o valor da tua planilha tem que estar batendo. O valor que está lá, que sobrou, tem que estar batendo. Você tem que saber para onde foi o seu dinheiro ao longo do mês e da onde que vieram as fontes de receita durante o mês. Esse é o mínimo que você precisa de controle. O mínimo do mínimo do mínimo que você precisa de controle. Tá? Uma planilha básica de fluxo de caixa. Tudo que entra, tudo que sai. Uma planilha para tudo aquilo que você tem a receber e uma planilha para tudo aquilo que você tem a pagar. E quando eu falo a pagar, é mês a mês. Então você pode pôr uma coluna para cada mês e aí você vem colocando na linha as despesas e você vai jogando em cada mês qual é o valor que você tem a pagar daquela despesa, daquela linha em específico. Isso é o básico. Tá? Só que só com isso você não consegue fazer gestão financeira, só com isso você não consegue fazer análise, só com isso você não consegue fazer previsão. Isso é o básico para você saber para onde está indo o seu dinheiro e da onde vem as suas fontes de receita. Então o segundo erro é não ter um método de controle, tentar fazer na mão, tentar fazer no caderno, esquece, não faça dessa maneira.
Não é a melhor forma fazer no Excel, mas começa por ela se você não sabe nem como escolher um sistema financeiro ainda para você pôr na tua empresa. E eu não estou falando aqui na qualidade de vendedor de software, estou falando aqui como treinador de gestores, tá? É olhar como gestor para as finanças da sua empresa. Então, o segundo erro é não ter um método de controle. Quando eu falo esse método de controle, eu recomendo, se você começar pelo Excel, não deveria, mas se você começar pelo Excel, eu recomendo que lá na hora que você for lançar, né, as saídas, né, tudo aquilo que saiu de dinheiro, Suene, vai ficar gravado sim, tá? Se tiver alguma dúvida, aproveita, deixa aqui no comentário, a gente vai trabalhando durante a live. E se quiser participar também, é só chamar ali para participar, que eu abro aqui a participação para você tirar sua dúvida. Então, mesmo que você não deveria, mas se você vai começar pelo Excel, você precisa ter uma forma de classificar tudo que entra e tudo que sai. É uma categoria, você precisa ter categorias. Gente, se você for na internet, 5 minutinhos você digitar assim, ó, exemplo de categorias de despesas, exemplo de categorias de receita numa empresa de serviço tal. Se você fizer isso no chat GPT lá, na inteligência artificial, ele vai te dar uma resposta. Mas isso tem, assim, sobrando na internet se você não tiver conhecimento nenhum sobre isso. Isso tem sobrando, tá? Mas você precisa categorizar. Então, um exemplo, agora à tarde eu estava trabalhando no fechamento do primeiro trimestre, que a gente vai ter reunião de fechamento de trimestre aqui da empresa de tecnologia, eu estava analisando os números do primeiro trimestre. Eu fecho todos os meses, depois a gente olha para os 3 meses juntos. Tudo que acontece aqui, tudo que entra e tudo que sai, ele é categorizado. Então, ele tem uma categoria que vai aquele valor de entrada ou de saída. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tudo aquilo que é de despesa administrativa, e aí dentro de despesa administrativa você tem aluguel, você tem telefone, você tem energia, você tem o teu contador, né? Você tem o seu prolabore, o salário sócio é despesa administrativa, não é despesa com salário. Você tem o seu prolabore, você tem lá alguma coisa ligada à administração do negócio, você vai categorizar como despesa administrativa. O ideal é que você tivesse categoria e subcategoria. Então, todas essas são despesa administrativa. Aí você tem uma subcategoria. Então, despesa administrativa, prolabore. Então, quando você for lançar lá o teu saque de salário, você categoriza despesa administrativa, subconta, prolabore. Ah, você vai pagar aluguel, despesa administrativa, subconta, aluguel. Você vai pagar energia, despesa administrativa, subconta, energia. Então, conta e subconta, como se fosse 2 níveis nessa árvore de classificação. Por que que isso é legal? Porque depois você pode falar assim, de tudo que eu gastei esse mês, quanto foi com despesa administrativa? Tem um valor. Agora, quanto foi só de aluguel? Tá lá o valor. Quanto foi só de energia? Tá lá o valor. Quanto que foi só de salário sócio? Tá lá o valor. Então, você consegue ter uma classificação mais geral para o grupo de conta e uma classificação mais específica, mais detalhada por subgrupo, tá? Da mesma maneira que você tem despesas administrativas, você vai ter despesas com o teu pessoal. Então, é uma grande categoria, despesas pessoal. Aí o que você pode ter dentro de despesa pessoal? Você pode ter salários de funcionários. Pronto, é uma subconta. Você pode ter uma outra, fundo de garantia. Você pode ter uma outra de INSS. Você pode ter uma outra subconta de férias, de 13º. Tudo dentro do grupo de contas despesas com pessoal. Então, conforme você vai fazendo esses pagamentos, você vai lá na coluna de conta gerencial, escolhe despesas com pessoal e na subconta classifica com essa subconta que eu fui falando. Isso você vai encontrar na internet vários exemplos. Então, o que acontece? Chega no fim do mês, como você classificou suas receitas e você classificou as suas despesas, você chega no fim do mês, o que você consegue? Você consegue saber para onde está indo o teu dinheiro. E se você for analisando isso um mês após o outro, você consegue saber a variação, né, de um mês para o outro. Por que aumentou tanto a despesa administrativa? Por que aumentou tanto a despesa com o pessoal? O que aconteceu aqui que eu não tinha percebido? Hoje, por exemplo, teve um número que me chamou a atenção. Eu estava fazendo análise do trimestre e eu jogo isso, eu literalmente extraio do nosso software, jogo isso para uma planilha do Excel, porque eu gosto de pintar, de marcar, fazer gráfico, colocar cor, eu acho mais fácil. Eu estava analisando e de repente eu bati o olho no grupo de contas despesas financeiras, no subgrupo de contas tarifas bancárias. Então a gente tem um subgrupo chamado tarifa. Tudo aquilo que vai vindo na conta corrente, que é algum tipo de tarifa, a gente classifica em despesa financeira, tarifa bancária. E aí, beleza, fiz o fechamento do mês, joguei para a planilha do Excel. Na hora que eu olhei, eu vinha de uma média até dezembro de um valor X,
Aí janeiro aumentou, fevereiro quase dobrou e março triplicou. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, na hora, eu já fiz um print daquilo, marquei, mandei para a BPO, para a Lumine, né, que é a empresa que faz a nossa terceirização administrativa aqui, né, que chama-se BPO, esse trabalho. Mandei para o BPO, falei assim, ó, dá uma verificada para mim, porque em março essa conta triplicou em relação à média do ano passado. Verifica o que aconteceu, tem alguma coisa errada aí. Pode ser que tenha tido algum lançamento errado, apesar de eu ter olhado, ali tentando fazer um pente fino para ver se eu encontrava, ou pode ser, por exemplo, olha o exemplo que eu vou dar. Pode ser que lá na tua conta corrente da pessoa jurídica você tinha um contrato de uma tabela de valores até janeiro ou fevereiro, e esse contrato foi renovado em março. Teu gerente não viu isso, aumentou todas as tarifas. Se você não pega isso a tempo, vai rodar o ano inteiro no triplo do valor. Porque às vezes você fez uma negociação com o teu gerente lá um ano atrás, eu emito muito boleto bancário na empresa de software, então eu pago um valor por boleto. Então tem uma tabela de tarifas para boleto bancário. Então numa negociação com o meu gerente, falou, eu vou chegar para você o boleto na quitação a tantos reais. Ah, quando você der um desconto, tantos reais. Quando você baixar, tantos reais. Só que aí ele roda no sistema do banco, aquela tabela tem validade de 1 ano. 1 ano depois, se o teu gerente não pegou isso, pode ser que aquele valor que você pagava dobra ou triplica, porque volta para o valor cheio novamente. É igual a telefonia. Quando você faz um plano, fideliza, eles te dão um desconto, 24 meses depois isso dobra o valor, você precisa renegociar, renovar novamente para baixar esse valor. Só que se você não estiver fazendo essas análises, você não pega esse tipo de coisa. Você vai descobrir 1 ano depois que você deixou o valor de 1, 2 aluguéis para trás numa tarifa bancária que você não olhou. Só que eu só peguei por quê? Porque estava classificado. E eu estava olhando mês a mês e fazendo comparação entre os meses, senão eu não pegava. Porque como é muita coisa lançada aqui na empresa, né, são centenas de clientes, são centenas de contas para pagar, mas como está classificado, eu olho só os totais. E aí quando eu olhei o total, aquilo me chamou a atenção. Então esse segundo erro que é muito comum é você não ter um método de controle. Quando você não tem um método de controle, você não sabe para onde está indo o dinheiro da sua empresa, você não sabe onde tem a discrepância, onde pode ter um problema, você não pega. Telefonia já aconteceu comigo lá atrás. Eu tinha feito uma renovação, esse contrato venceu, eu não tinha notado o vencimento do contrato, de um mês para o outro, dobrou o valor da telefonia. Aí eu olhei e falei, o que aconteceu aqui? Aí puxei, tirei as contas, a gente já deixa anexadas as contas dentro do sistema, o PDF, já abri a conta, falei, puxa, dobrou literalmente o valor da assinatura de serviço, tem alguma coisa errada. Liguei lá, renovamos e tal. Possivelmente eles tentaram falar comigo várias vezes, eu não atendi, né, porque hoje em dia o celular a gente não para mais, eu não atendi, eles renovaram no valor cheio. Mas eu peguei porque eu fui fazer o fechamento. E aí naquele mês eu consegui negociar, eles me deram um desconto no outro mês pela renovação, diminuiu o valor, voltou a ficar no valor que estava antes. Mas isso eu só peguei porque estava classificado corretamente. Então quando você começar a fazer esse controle, você precisa, além de controlar as entradas e saídas, você precisa classificar. O que seria o ideal? Você ter um sistema. Isso seria o ideal. Você ter um software, um aplicativo de gestão financeira ou de gestão administrativa da sua empresa. Se você não sabe nem por onde começar, começa por um só de gestão financeira, já vai te ajudar muito. Lança todas as receitas, lança todas as suas contas a pagar, todas as suas despesas, né, as futuras, aquilo que você já se comprometeu para pagar, começa por ali, concilia os bancos, deixa batendo o saldo, começa pelo básico, gestão financeira, até falar, ok, na parte financeira o negócio já está rodando, agora eu vou implantar o resto da minha empresa, vou pôr vendas, compras, estoque, aí você vai para a segunda etapa. Mas o ideal é que você tivesse um sistema de gestão financeira dentro da sua empresa para você começar a analisar esses números, tá? O terceiro erro que eu anotei aqui, que leva as empresas para um caos financeiro, para os gestores não conseguirem chegar nos números da empresa, é achar que o que sobra nos bancos e no caixa no fim de um mês é lucro. E não é lucro. O que sobra não é lucro. E quando falta, não é prejuízo. Foi uma falta de caixa ou uma sobra de caixa, mas isso não é lucro, isso também não é prejuízo. Puxa, Rony, agora você deu um nó na minha cabeça. Como assim não é lucro? Não é lucro, tá? O conceito de lucro, ele vai muito mais além. Não é só você pegar tudo que entrou, tudo que saiu e achar que você sabe se a sua empresa deu lucro ou não deu lucro. Eu vou dar alguns exemplos para você perceber que são coisas totalmente diferentes. Então, geralmente, as pequenas empresas, os gestores de pequenos negócios que não têm conhecimento de gestão financeira,
que não tem conhecimento da matemática básica financeira de um negócio, da contabilidade básica gerencial, então o que ele faz? Ele pega tudo que entrou no mês, tudo que saiu, todo o dinheiro, tudo aquilo que ele pagou, soma tudo isso e vai dar um saldo. Esse saldo ele fala, esse mês nossa empresa teve lucro, ou esse mês a nossa empresa teve prejuízo. Não, você pode ter uma empresa lucrativa que não sobrou dinheiro no caixa, você pode ter uma empresa lucrativa que faltou dinheiro no caixa naquele mês e a empresa está lucrativa. Por quê? Porque o lucro é outro conceito. O conceito de lucro, ele vem de um controle que nós chamamos de regime de competência, não regime de caixa. Regime de caixa, o relatório principal de regime de caixa, a demonstração de fluxo de caixa, que é como se fosse o nosso extrato do banco. Um saldo inicial, tudo que entrou, tudo que saiu, saldo final. Esse relatório é o que a gente chama de demonstração de fluxo de caixa. Tá? Que você pode ali no meio dele vir classificando as receitas, as despesas por essas categorias que eu expliquei, tá? Tem até uma metodologia padrão que você aprende na faculdade, mas no fim o que sobra ali ou é geração de caixa ou consumo do caixa. Então no final o que sobra, se aumentou o valor em relação ao saldo inicial, é porque naquele mês você teve geração de caixa. Se ficou menor que o seu saldo inicial, é porque naquele mês você consumiu o seu caixa. As receitas que entraram não foram suficientes para cobrir todas as suas obrigações, as despesas que você tinha para pagar, então você consumiu uma parte do seu caixa. Mas isso não é lucro nem prejuízo. O lucro e o prejuízo, o lucro ou prejuízo, você vai extrair quando você olha a sua empresa pelo que nós chamamos de regime de competência. E quando você olha para o regime de competência, o principal relatório que você deveria estruturar dentro da sua empresa enquanto gestor é um relatório chamado Demonstração de Resultado de Exercício, ou a tal da DRE. DRE. Depois você vai procurar sobre isso, tem muito material na internet, tem muito vídeo explicando sobre isso. O que é uma DRE, uma Demonstração de Resultado de Exercício. Mas ontem eu respondia pro Marcos e esqueci o nome da esposa dele agora, que a gente conversou ontem, tá? Depois você manda aqui no chat aqui, Marcos, tá? Rita, foi a Rita. Eu explicava para eles o seguinte: como é que você sabe se a sua empresa está sendo lucrativa? Então eu vou fazer aqui, e me desculpem os contadores, os administradores, isso mesmo, Rita, obrigado, lembrei depois, tá? Me desculpem os contadores e os administradores que estão aqui na live ou estão assistindo essa live gravada. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível para aquele que não tem o conhecimento de finanças básicas e contabilidade básica entender a lógica por trás desse relatório chamado Demonstração de Resultado de Exercício. Tá? No método GEM, nas sessões de gestão financeira, a gente cria na mão uma demonstração de fluxo de caixa, na mão, literalmente. Depois a gente pega todas aquelas informações ali que eu estou fazendo um simulado com eles, uma simulação com eles, e a gente cria a demonstração de resultado de exercício na mão, e depois eu vou para uma planilha simples do Excel, refaço com eles e mostro os números ali para eles verem se eles acertaram, para eles entenderem a lógica por trás disso que eu estou explicando agora. Tá? Mas o que sobra, o que aumenta de caixa ou diminui de caixa no mês não é lucro nem prejuízo. Então, eu vou dar uma explicação bem rápida aqui agora, porque o terceiro erro que eu trouxe é achar que o que sobra é lucro, e não é. Tá? Então, imagine que você vende um determinado produto. Então, você vai precisar comprar esse produto de alguém, uma mercadoria. Não vou nem falar de fabricação, vou deixar mais simples. Então, imagine que você compra a mercadoria de alguém, você coloca uma margem em cima, de repente você tem um vendedor que está vendendo para você, você vende essa mercadoria, você vai pagar a comissão para esse vendedor, você vai ter algum custo a mais na hora da venda e vai sobrar um valor para você. Tá? Então vamos partir dessa premissa. Então imagine lá que você comprou uma mercadoria por R$100. Para quem fabrica, eu explicava ontem para o Marcos, para quem fabrica é o custo da tua matéria-prima. Então imagine que ele fabrica mesa como essa aqui. Então ele vai vender uma mesa por um determinado valor, mas para vender essa mesa por um determinado valor, ele precisou comprar madeira e outros itens que precisa para fabricar essa mesa. Então imagine que você comprou por R$100 lá uma determinada mercadoria ou uma matéria-prima que você vai produzir. Ah, Rony, mas eu comprei 20 unidades nesse mês agora. Vamos supor que a gente está em janeiro para ficar fácil. Aqui em janeiro lá em janeiro eu comprei 20 unidades dessa madeira para fazer a mesa, ou eu comprei 20 mesas dessa pronta para revender. E aí o que vai acontecer? Se você teve que pagar à vista naquele mês,
que aí é nesse exemplo aqui, R$ 2.000, lá no seu relatório de fluxo de caixa vai aparecer uma saída de R$ 2.000. Então imagine que naquele mês você recebeu lá R$ 5.000, e aí você teve R$ 4.000 de despesa administrativa e mais esses 2.000 dessa compra que você fez. Então naquele mês você comeu R$ 1.000 de caixa. Aí você fala, nossa, minha empresa teve prejuízo em janeiro. Não, ela não teve prejuízo em janeiro. Ela consumiu R$ 1.000 de caixa naquele mês, porque as receitas que entraram naquele mês não foram suficientes para cobrir as despesas daquele mês, daquele período ali que você está fechando. Aí faltou R$ 1.000 no seu caixa lá em janeiro. Porém, você colocou no seu estoque ou em matéria-prima ou de mercadoria 20 unidades desse produto aqui. Correto? Então agora a gente vai para esse relatório que eu falei para vocês, que é a demonstração de resultado de exercício de forma bem simplista aqui. Desculpe meus contadores e administradores de plantão aí que estão me assistindo agora ou na live gravada, tá? Na gravação. Então, lá em fevereiro, você já estava com esse produto todo em estoque. Lá em fevereiro, você vendeu, tá? Desses produtos aqui, desses 20 que você comprou, você vendeu 10. Correto? Só que você vendeu por um determinado valor. Então imagine que você vendeu, você fez, sabe aquele cálculo tupiniquim que a gente faz assim? Comprei por 100, vou ganhar por 200 porque eu tenho uma margem de 100%? Esquece, tá totalmente furado isso. Mas é o cálculo que a maioria faz, tá? Que é o tal do markup. Vou colocar 100% em cima. Beleza, a pessoa foi lá, comprou por 100 e vendeu por 200. Então naquele mês, ele vendeu 10 peças de R$ 200, que totalizou R$ 2.000 em faturamento aquele mês. Ele faturou R$ 2.000. Só que olha só que interessante. Ele vendeu esses R$ 2.000 para receber em 2 parcelas no cartão de crédito. Então esse dinheiro não vai entrar em fevereiro. Então lá no seu fluxo de caixa não vai ter 2.000 entrando na sua conta corrente. Mas quando você olha para esse relatório, você teve 2.000 de faturamento. Então você tem lá R$ 2.000 em vendas, em faturamento. Só que sobre o faturamento nesse relatório, você precisa tirar o custo dessa venda. E dentro do custo dessa venda tem a matéria-prima ou a mercadoria que você comprou. Então se você vendeu 10 unidades, você precisa tirar 10 unidades no valor de custo da compra. E não as 20 que você comprou. Não entra aqui. Aqui entra só o valor daquelas que você vendeu. Você vai entender daqui a pouco por que isso vai te dar o lucro lá no final. Imagine que você comprou por 100, mas você teve um imposto que você precisou pagar na compra. Imagine que você teve que pagar o frete na hora de comprar. Você teve que fazer algum beneficiamento na hora de comprar. Eu atendo vidraçarias. Às vezes a vidraçaria compra alumínio de um lugar, manda para outro para pintar, para anodizar esse alumínio. E quando chega para ele, o valor não é o valor da compra inicial. Ele comprou, transportou, pintou, pagou imposto, chegou para ele. Então às vezes um produto que você pagou os R$ 100 nele, ele chega para você de custo a 130, por exemplo. Então você vai tirar esse valor e não só o valor que você pagou. Então, por exemplo, sobre esses 2.000, você vai tirar lá 10 vezes de 130. Você vai tirar, são 10 unidades, né? R$ 1.300. Então, você vendeu por 2.000. Desses 2.000, 1.300 foi o custo das mercadorias que você vendeu. Só que você teve que pagar comissão para o teu vendedor. De repente você pagou 5% de comissão. Então, não importa se você vai pagar só mês que vem, entra agora, no mês que aconteceu a venda, né? Aqui nesse relatório. Então, sobre esses 2.000, você vai tirar mais R$ 100 de comissão. Só que aí, você tem um imposto para pagar. De repente, você é simples nacional, você está numa tabela lá de 8%. Eu vou dar um número qualquer, 8%. Então, você tem mais 160 de imposto para pagar. Você precisou pagar o frete para levar, o cliente não pagou o frete, você pagou mais 50 de frete. Aí você vai colocando tudo o que custou daquela venda, quais são os custos que você teve. Quando você diminuir os 2.000 de tudo isso que eu estou falando, você vai ter um número ali no final. Deixa eu ver se eu faço o cálculo rápido aqui. 1.300, 1.400, 1.500, 1.610 você teve de custos. Então você teve aqui R$ 390 de lucro direto do produto. Vou chamar de lucro bruto aqui. R$ 390.
mas você não recebeu ainda, você não pagou comissão, você já comprou essa mercadoria mês passado, mas aqui você está considerando o custo das mercadorias que foram vendidas. Esses R$390 nesse exemplo simples que eu estou dando de uma única venda aqui, compõe o que nós chamamos de margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É o valor que sobrou para contribuir com todas as despesas que você assumiu naquele mês. Aluguel, energia, telefone, salário. Então, na sequência desse relatório, você vai tirar todas as despesas que você tem, que você assumiu naquela competência, naquele mês. E lá no final vai sobrar um valor. Esse valor é o que nós chamamos de lucro operacional, ou EBITDA. Esse lucro operacional é o primeiro lucro que você precisa olhar. Quanto a minha operação está dando de lucro ou de prejuízo? Então, às vezes você olha aqui, eu dei um exemplo com um número bem pequeno, então não vai fechar a conta no final, vai dar prejuízo, porque você não vai tocar uma empresa com 2 mil de faturamento, né? Teria que ser um faturamento muito maior. Né? Mas vamos supor, né, que no final lá você teve um número lá, R$100. Esses R$100 é o lucro que você teve na operação naquele mês. Mesmo que no teu caixa faltou, ou mesmo que o seu caixa deu um número muito maior, naquele mês tua empresa foi lucrativa em R$100. Ou seja, de tudo aquilo que você vendeu, tirando todos os custos daquela venda e tirando todas as despesas daquele período, daquela competência, se sobrou dinheiro, tua empresa foi lucrativa. Aí você começa a saber o quão lucrativa ela é. Mas, Rony, se eu não receber essas 2 parcelas para frente, nós estamos falando de uma outra coisa agora que é inadimplência, mas é uma empresa lucrativa. A saúde do cliente que você vendeu está errada, mas é uma empresa lucrativa. Quando você vende, tira todos os custos, todas as despesas, sobrou valor, independente do momento que você vai receber ou pagar, ela é ou não lucrativa, você vai ter essa informação. Já lá naquele relatório que é do caixa, tudo que entra, tudo que sai, esse número não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui agora. O estoque que você comprou, que já saiu o dinheiro mês passado, não entra aqui agora o estoque inteiro, é só dos produtos que você vendeu que você vai tirar o custo. Então, você como gestor, você vai precisar começar a estudar um pouco mais para entender o regime de caixa, regime de competência, o relatório de demonstração de fluxo de caixa, o relatório de demonstração de resultado de exercício. Porque senão, você corre o risco de estar sobrando dinheiro 1 mês, 2 meses, 3 meses no seu caixa e no 4º mês faltar e você não saber por quê. Só que se a sua empresa já não estava sendo lucrativa nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, em abril é só um reflexo desse período. Só que se você já olha em janeiro e vê que ela não foi lucrativa, que ela teve prejuízo, você já começa a entrar com um plano de ação para resolver isso. Se você não está olhando para isso, você só vai descobrir que a tua empresa está mal na hora que acaba o dinheiro. E quer ver o perigo é quando você tinha dinheiro em caixa. Você pegou um financiamento ou deu um lucro muito bom no período anterior, acabou sobrando isso no caixa. Então, como você vinha com dinheiro, todos os meses você consumia um pouquinho daquele valor e você não prestava atenção. De repente, do nada, falta dinheiro. Por quê? Porque você está vindo de uma sequência de meses do prejuízo. Só que você não olhou para isso. E como você olha no teu caixa, o teu caixa está saudável ou ele está diminuindo muito pouquinho, você não dá muita atenção, você acha que a empresa está bem. Só que às vezes o dinheiro que entrou nesse mês é de vendas de meses anteriores. Então às vezes está entrando vários valores de vendas de meses anteriores, está entrando no teu caixa que está maquiando esse lucro que você acha que é e não é. Eu falo assim, se a sua empresa tivesse a situação de comprar tudo à vista e vender tudo à vista, aí você teria um número mais próximo entre o fluxo de caixa e o resultado de exercício. Não é tão bem assim que você tem a parte de patrimônio, mas você teria um número mais próximo. Mas como geralmente a gente não tem essa realidade, nós temos um prazo médio de recebimento diferente de um prazo médio de pagamento, então a gente acaba comprando parcelado, a gente acaba vendendo parcelado, a gente acaba perdendo esse controle, e aí o dinheiro que está entrando nesse mês não é só desse mês, é de meses anteriores. É uma dívida antiga que você cobrou e recebeu, entrou nesse mês. E aí você olha para o caixa, acha que a empresa está saudável, mas naqueles meses ela não está gerando, não está tendo lucro. E aí lá na frente vai ter um reflexo no caixa. Da mesma maneira, ela pode estar tendo lucro e você está sem dinheiro. Por quê? Porque pode ser que você não está recebendo, está com alta inadimplência. Pode ser que está faltando dinheiro em caixa porque você comprou muito estoque. Então você tirou todo o teu dinheiro do caixa e a dívida é muito alta e não está conseguindo vender esse estoque numa velocidade suficiente. Então você desencaixa.
Então você precisa pagar o estoque, mas ainda não vendeu, aí você está tendo uma empresa lucrativa, você vende, ela está dando lucro, mas o dinheiro está sendo consumido porque você tem um estoque muito alto que você precisa manter. Então por isso que somente um relatório não é o suficiente. Você precisa estar olhando para o caixa, precisa estar olhando para os relatórios de competência, precisa saber o lucro pela DRE, precisa saber se você está gerando ou consumindo caixa no fluxo de caixa. Quando você olha para esses dois relatórios, aí sim, você sai ali, né, do título da live, você sai do caos para o controle. Porque você passa a ter um controle do que está acontecendo com a tua empresa. Passa a ter um controle e conforme você vai tendo acesso a esses números, você vai fazendo um plano de ação, daqui a pouco sua empresa fica lucrativa. Talvez hoje ela não está lucrativa, mas na hora que você começa a olhar para os números e pôr os planos de ação para poder resolver o problema, daqui a pouco você sai de uma empresa não lucrativa para uma empresa lucrativa. Mas isso você só vai conseguir se você olhar como gestor, como gestora para as finanças da sua empresa com o maior carinho e com conhecimento básico, o mais simples possível. Às vezes você tem alguém que está tocando o financeiro da tua empresa que nem sabe que é uma demonstração de resultado de exercício, que não sabe que é o regime de caixa, o regime de competência. E aí, por isso que talvez você não consiga saber como está a saúde financeira da sua empresa. Porque você tem alguém lá no teu financeiro que talvez é alguém de confiança, mas não é competente tecnicamente. Então você vai ter que pagar treinamento para essa pessoa para ela poder aprender sobre isso, para ela poder começar a implementar isso. Se você não tem um sistema, é importante você ter um sistema. Se você não faz na mão, começa pelo Excel, depois põe no sistema. Mas você precisa dar os primeiros passos para você assumir o controle das finanças da sua empresa, para você saber como que está a saúde da sua empresa, para depois você estruturar tudo isso e fazer com que ela fique mais lucrativa. Tá? Não sei se está fazendo sentido o que eu falei até agora aqui para você. Não sei se você se identificou com o que eu fui falando. Se você passa por isso, se você tem essa situação, se você está misturando pessoa física e jurídica, se você não está lançando, não está controlando, se você não sabe o lucro da sua empresa, tudo isso são disciplinas, vamos dizer assim, que a gente trabalha dentro do método GEM, que são de suma importância para o gestor poder ter uma gestão mais estratégica dos seus negócios, tá? Eu tô indo pro final da live. Se tiver alguém que quiser participar, eu abro aqui para participação. Teve alguém que me chamou, eu não sei se ele tá online ainda, que é o Eliseu. O Eliseu me chamou aqui em algum momento, eu não tinha visto. Eliseu, tá por aí ainda aí? Se tiver, só dá um ok no comentário. Se você tiver, eu abro aqui para você participar. Alguém pediu a participação, eu não tinha visto. Eliseu, se tiver por aí, me dá um ok no comentário, eu chamo você aqui. Ou se alguém aqui quiser participar, entrar ao vivo, ontem entrou o João Henrique, a gente conversou um pouquinho, a gente estava falando antes sobre gestão de pessoas, os desafios, os 3 principais erros que a gente comete com as pessoas. Eu penso que o Eliseu não está mais, senão eu chamava ele aqui para participar conosco, tá? Se o Marcos ou a Rita quiser participar, é só clicar aí do lado do comentário, tem uma câmerazinha para você pedir para participar. Ele chamou sem querer. Sem problema, Eliseu, não tem problema nenhum, tá? Se o Marcos ou a Rita quiser participar, chama aí do lado. Se você quiser expor um pouco mais da realidade aí da tua fábrica, que a gente conversou ontem em box, eu estou à disposição aqui para a gente trocar essa ideia também no ao vivo. Não sei se vocês ainda estão por aí, tá? Mas, gente, quando a gente fala de gestão financeira, tem gente aí que arrepia, que fica com medo, que passa mal, que tem febre, dor de cabeça, porque acha que isso é muito difícil. Mas eu não tenho facilidade, números não é comigo. Gente, gestão financeira é matemática básica. Se quiser, Marcos, só chamar aí que eu te aceito aqui, tá? Gestão financeira é matemática básica, gente. Tudo que entra, tudo que sai. O máximo é fazer classificar isso e olhar para esses números no tempo presente e olhar para esses números no futuro. Inclusive no método GEM a gente ensina a você fazer uma previsão financeira do seu caixa, uma projeção financeira do seu caixa, a importância de você olhar para os números no momento presente, você projetar isso meses à frente e você vir olhando aonde você pode ter um desafio. Você projeta despesas por esses grupos de categoria que eu expliquei para vocês.
E aí depois de você projetar despesas, você põe ali numa planilha mesmo, projeta as vendas que você acredita que vai fazer, a receita que você acredita que você vai ter, e aí você olha como que vai estar a saúde financeira da sua empresa se aquelas vendas forem concretizadas e se aquelas despesas forem pagas. E aí você tem condição de olhar e falar assim, qual é o momento que a gente pode fazer um investimento? A gente quer reformar a loja. Vamos jogar isso numa planilha para 1, 2 anos? Vamos ver como é que vai estar a empresa se tudo isso acontecer? E aí eu sempre falo assim, você tem que projetar receita para mais e despesa para menos, sempre. Sempre joga menos do que o normal que você vende, joga sempre um pouco abaixo, por segurança, e sempre joga os gastos um pouco acima. Sempre superestima gasto e subestima receita. E joga isso que a gente chama de uma projeção financeira mais tímida. Joga isso de forma mais tímida. Olha para o teu caixa, vê se sua empresa está consumindo ou não, tá? E quando chega no momento que você fala, puxa, eu quero fazer esse investimento lá no segundo semestre, você olha como vai estar teu caixa, se vai ter geração, se não vai ter. A gente explica isso dentro do método GEM. Alguém fez uma pergunta aqui, ó, boa noite. No método GEM, você ensina na prática a parte financeira, fazer DRE, etc? Sim, a gente não aprofunda, porque esse é um conteúdo que daria um treinamento sobre isso, mas a gente faz uma demonstração de fluxo de caixa na mão, e a gente faz uma demonstração de resultado de exercício na mão, para ver isso acontecendo. Eu trago um cenário, inclusive amanhã, quinta e sexta, eu vou estar dando essas 2 aulas do método GEM na turma 5 presencial, tá? Eu trago um cenário, uma empresa fictícia, entrego para os meus participantes, explica a teoria e fala, agora vamos montar a demonstração de fluxo de caixa desse cenário e vamos montar a demonstração de resultado de exercício desse cenário e vamos olhar o quão lucrativa ou não essa empresa foi nesse cenário, desse período que eu trouxe. Então a gente faz sim, tá? Respondendo ali o Li Moraes, tá? Acho que é isso, tá? Respondendo ali, a gente faz no método GEM, a gente explica isso como funciona na prática. Para aprofundar, aí eu recomendo que você faça um curso de gestão financeira, um treinamento, leia os livros, eu indico alguns livros, mas você já vai sair ali dessa sessão de gestão financeira tendo os conceitos básicos que às vezes nós não temos. O Aslan falou assim, amanhã estaremos lá, verdade, o Aslan está na turma 5, amanhã ele vai passar por esse conteúdo, tá? Eu quero deixar de dica aqui, ó, ninguém me chamou para participar, hein? Se não chamar, não tem como eu aceitar, tá? Então, quem quiser participar, é o momento. Eu estou na reta final aqui da live. Eu ia falar o seguinte, eu quero deixar de dica um livro bem antigo. Mas quando eu falo bem, é bem antigo mesmo. Deixa eu ver se está fácil aqui, acessível, senão eu pego e mostro para vocês. Tá, não sei onde vai estar aqui não, porque é muito livro nessa estante. Mas, ó, é um livro chamado... Ah, achei, tá aqui, ó. Só um pouquinho, gente. Eu vou pegar, o meu é antigo, eu ganhei de um professor de contabilidade. Eu penso que ele ainda é reeditado, tá? Senão você vai encontrar em sebo, vai encontrar na internet facinho. Eu acho que até PDF dele já deve ter, se ele não estiver sendo mais editado. Mas eu não recomendo você baixar PDF se o livro estiver sendo editado ainda. Se ele estiver sendo editado, compre, valorize os autores, tá? Aqui atrás de mim aqui tem uma estante com centenas de livros. Ó, o livro que foi meu livro de cabeceira por muitos anos enquanto gestor... É um livro chamado Curso de Contabilidade para Não Contadores. Olha a situação que o meu tá, inclusive. É bem antigo esse livro, eu ganhei de um querido amigo meu, que é o professor Rosemar, que dava aula na Universidade Federal, tá? Os autores desse livro é o Sérgio de Ludícipos e o José Carlos Marion. Mas tem muito conteúdo na internet sobre esses assuntos. Mas o legal desse livro é que ele vai trazer o conceito de contabilidade gerencial para quem não é contador. Então ele explica de uma maneira mais simples. Esses relatórios que eu falei para vocês, demonstração de resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa e o balanço patrimonial, que eu nem falei sobre ele explica nesse livro como que você prepara passo a passo de um balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício. Aí você vai falar assim, Rony, mas isso aí não é aquele relatório que o contador me manda? Não. Por que não? Porque se a sua empresa não for 100% fiscal, aquilo que o seu contador te manda não são os números reais, tá? Desculpe-me ter que ser franco desse jeito, tá? Se a sua empresa não for 100% fiscal, se você não manda para o teu contador tudo o que realmente acontece, os números do balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício que o seu contador te devolve para você mandar lá para o banco para conseguir empréstimo, não são os números reais, são os números fiscais. E geralmente há uma discrepância bem grande no Brasil entre o que realmente acontece na prática e o que está na parte fiscal.
Tá? Eu sei que isso é errado, não deveria ser assim, mas é o que eu encontro nos meus clientes. Então, às vezes, ele faz um faturamento de 100 mil no mês e emite 50 mil de nota. Então, na sua demonstração de resultado de exercício que o contador te manda, vai ter só 50 mil naquele mês. Entenderam? Então, esses relatórios, quando eles vêm da contabilidade, se eles não são o número real, não adianta você olhar a tua empresa por esses números. Você precisa do real. Tá? Precisa ter isso dentro da sua empresa. Se você ainda está nessa condição e não deveria, né, de não emitir nota de tudo, de não passar tudo para o fiscal, se você entrar na situação, você tem que controlar interno. Não dá para você pedir para o teu contador. Não é responsabilidade do teu contador te dar esses números reais, porque ele é responsável por aquilo que é o correto, que é o fiscal. Tá? Então esse livro eu recomendo. Curso de Contabilidade para Não Contadores. É muito antigo. O meu é da 3ª edição. Não sei nem de que ano que é. 2000, gente. Esse livro foi editado em 2000. Então nós estamos falando de um livro de 24 anos. Esse livro tem 24 anos, tá? Então, se ele não estiver sendo editado mais, aí eu recomendo você encontrar o PDF dele na internet, baixar em formato digital. Mas é uma obra-prima para quem quer começar a estudar um pouco mais sobre contabilidade gerencial, sobre finanças básicas. Mas tem muito material na internet também. E, obviamente, quem estiver treinando conosco no Método GEM, seja no formato presencial, que tem uma turma começando daqui a alguns dias, tá? Ou no online, que vai começar também daqui, acho que um mês e pouquinho, você também vai ter acesso ao conteúdo de gestão financeira. E dentro do conteúdo de gestão financeira, nós trazemos a importância, né, do gestor ter esses relatórios, ter esses números, saber fazer esses relatórios e quem sabe até orientar para que o seu fornecedor de software, caso você tenha um software, né, te ajude a extrair essas informações do seu software. Todo software deveria ter essas informações, tá? Infelizmente nem todos têm. A Suene falou assim, infelizmente, mas é a realidade de muitas empresas, que é quando essas empresas não conseguem ser 100% fiscal, tá? Mas não é o assunto dessa live, eu não quero entrar nesse assunto, eu não quero polemizar, porque tem gente que vai falar para mim assim, mas se eu não sonegar, eu não tenho lucro. Aí eu vou dizer assim, você não tem lucro porque você já errou desde o início, que você não colocou na precificação correta os teus impostos, não ajustou as tuas despesas a partir disso. Então a gente erra lá atrás e aí muitas vezes dá um trabalhão para tentar ficar certo depois. Mas é importante, se você está nessa condição de não estar 100% fiscal, eu recomendo que você faça um planejamento para resolver isso. Senta com o teu contador, pede uma ajuda, pede uma orientação, né? Fala, cara, se eu fosse 100% fiscal, quanto isso oneraria a minha empresa? Pede para ele ajudar você a calcular isso e faz um planejamento para fazer uma entrada gradual dentro de alguns meses. E aí você vai se estruturando, vai se ajustando, coloca a tua empresa de forma fiscal. E eu não quero entrar nesse embate se os impostos são corretos ou não no Brasil, se o valor que a gente paga é justo ou injusto. Cara, eu não quero entrar nesse debate. Se nós temos uma lei, nós temos que trabalhar dentro da lei, nós temos que estruturar os nossos negócios dentro de uma lei, tá? E o ideal é que seja isso. Mas o tema dessa noite é gestão financeira, não é imposto, tá? Mas, gente, como ninguém me chamou para participar aqui, para tirar dúvida, eu tô indo pro final para encerrar, tá? Para quem é da região de Dourados, Mato Grosso do Sul, nessa nossa região aqui, que é próxima à cidade de Dourados, você tem a possibilidade de fazer o treinamento presencial, tá? No formato presencial, ele acontece em 16 sessões de 4 horas, são 64 horas totais de sala de aula. Essas sessões são divididas da seguinte maneira, a gente faz uma primeira imersão, que é quinta noite, 4 horas, sexta noite, mais 4 horas, e sábado o dia inteiro, 8 horas. Então a gente faz 16 horas na primeira imersão, trabalhando o tema de gestão de cultura. Depois a gente vai para 8 semanas, uma vez por semana, no período noturno, 4 horas por sessão. Então são 8 sessões de 4 horas. Nessas sessões semanais a gente passa pelos temas de gestão de pessoas, tem 2 sessões só para isso, gestão de processos, gestão de produtos, gestão de marketing, 2 sessões para gestão de vendas e sessão de gestão de experiência do cliente. Então são 8 sessões, a gente passa por 2 de pessoas e 2 de vendas. São 8 sessões para passar por essas bases da gestão. Aí quando finaliza essas 8 semanas, a gente fecha o treinamento com outra imersão igual à primeira. Quinta noite, sexta noite e sábado o dia inteiro. São mais 4 sessões. Nessas 4 sessões, que inclusive vai estar acontecendo amanhã aqui na cidade de Dourados para finalizar a turma que está em andamento,
A gente passa pelos temas de gestão financeira, que são 2 sessões, a quinta e a sexta, planejamento estratégico, sociedade e crescimento ou tração. São os 4 temas que são trabalhados na última imersão, com mais de 16 horas. Então, no total, os nossos participantes passam por 64 horas de sala de aula. Dessas 64 horas, pelo menos de 25 a 30 é conteúdo. Então, numa sessão de 4 horas, entre 1h30 e 2 é conteúdo, explicação realmente dos processos, das ferramentas, dos indicadores. E o resto do tempo é muita prática, muita dinâmica, muito compartilhamento, troca de experiência com outros gestores. Então, é um treinamento extremamente dinâmico no formato presencial, tá? Se você quiser treinar conosco no formato presencial, se você estiver talvez assistindo essa live no formato já gravada, manda uma mensagem aqui no direct, se você for da região, que aí a gente marca um horário contigo, a gente toma um café, te explica o processo, entende sobre a sua empresa e vê se é ou não para a sua empresa, se é o momento ou não de você estar treinando conosco aqui no Método GEM, tá? No formato online, nós vamos estrear o formato online agora em maio, de maio para junho, não me lembro a data certinha, mas agora em maio, se não me engano, tá? Que a gente está com um calendário de lançamento. Então agora em maio a gente vai lançar a primeira turma online. Se você tem interesse de fazer no método online, aí você pode estar em qualquer lugar do Brasil, tá? Aqui no link da minha bio tem uma fila, né? uma lista de interessados, uma lista de espera. É só você clicar no link da bio e ir lá nessa lista de interesse e deixar teu e-mail, que nós vamos avisar você das próximas aulas que vão levar para o lançamento da turma digital. Lembrando que não é um curso que vai ficar aberto o ano inteiro. Nós vamos lançar ele numa data, vender por um número de pessoas e fechar. E aí nós vamos ficar um tempo com essa turma aberta, igual uma turma presencial, mas no formato online. Ou seja, você vai ficar um período conosco e aí eu abro a próxima turma só um tempo depois. Tá? Então eu não abro o carrinho e fica aberto para você comprar a qualquer momento. Tem um período, por isso que você precisa ficar ligado no teu e-mail, que nós vamos te avisar dessa data. No formato online, você vai ter acesso a aulas gravadas, e aí vai ter aulas de tira dúvidas quinzenalmente. Se eu não me engano, o calendário é quinzenal. Quinzenalmente vai ter uma aula que eu vou tirar dúvida. Então, você assistiu o gravado, tem uma dúvida pontual, vai pôr na plataforma, eu vou tirar essas dúvidas nessa aula. E algumas aulas ao vivo, igual eu fiz hoje aqui, mas aí vai ser uma aula, tá? Vou estar com flip chart, com data show, aí eu vou explicar um conteúdo, trazer um conteúdo novo. Então, algumas aulas serão ao vivo e você vai poder interagir no ao vivo, tirar sua dúvida, participar também. Então, além do tirar dúvidas, vão ter algumas aulas ao vivo. Então o método está sendo estruturado e preparado para ir para o digital em breve. Agora, se você é da região, você tem a oportunidade de treinar conosco no formato presencial. A próxima turma está para começar agora em maio, só que a gente já está nas últimas vagas, estamos vendendo agora até o final de abril, a gente fecha essa turma. Então, se você tiver interesse de treinar conosco, agora é o momento de você entrar em contato para que a gente possa conversar, passar a proposta para você entender um pouco mais sobre a realidade da sua empresa. Bom, para ver se faz sentido você estar conosco ou não nesse momento aqui no Método do GEM. Então, espero que vocês que participaram aqui ao vivo ou vocês que estão assistindo gravado, que esse conteúdo tenha te auxiliado a estruturar melhor as finanças da sua empresa, a olhar a sua empresa de forma mais estratégica, não só no operacional, mas olhar de forma um pouco mais estratégica, para começar a te ajudar a estruturar para uma saída do teu operacional, para sair para uma posição mais estratégica, para ter mais qualidade de vida, para ter uma empresa mais autossuficiente, principalmente uma empresa mais lucrativa. Tá? Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês, pela presença aqui, por aqueles que assistiram no formato gravado. Fica à vontade para deixar um comentário, a live vai ficar gravada, então pode deixar um comentário. Se você tiver uma dúvida, deixa a dúvida no comentário, pode me mandar em direct, não tem problema, que eu respondo, que eu gravo material, que eu gravo live sobre os assuntos. Eu quero poder ajudar você, ensinar você a deixar, de sair do operacional, se tornar um líder estratégico e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa. Tá? A nossa próxima live, respondendo o Marcos, aí é na próxima semana, tá? Marcos, a gente vai ter possivelmente a live na terça e quarta da semana que vem ou na terça e quinta, só vou confirmar a agenda da próxima semana, mas nós teremos mais 2 lives na próxima semana, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado pela audiência e se Deus assim nos permitir, nos vemos em breve. Fica de olho aqui no Instagram que tá soltando conteúdo todo dia, gente. Valeu, obrigado!